Conforme meu grande estimado amigo Eurides Maria, ele diz o seguinte: a sociologia, na verdade, existe para quê? Para investigar o trabalho, a questão do trabalho, para investigar a questão da desigualdade social, dos conflitos, competições, desvios, das práticas sociais em si. Mas, gente, o que será que seria essa questão de desigualdade social? Simples, o social, o ser humano, com nome e consciência, mas ele sendo desigual na sociedade. E essa questão de desigualdade, ela é social, na sociedade. E o que quer dizer, em geral, essa informação para nós? Simples, é a desigual distribuição de poder. Dois pontos. E como pode ser essa desigual distribuição de poder? Pode ser econômico, num primeiro plano. Pode ser social, num segundo plano. Pode ser político, num terceiro plano. Pode ser cultural, num terceiro plano. Pode ser étnico, num outro plano. Olha que fantástico! Econômico, social, político, cultural e étnico. E por último, depois eu falo de classes. Então vamos lá. A desigualdade econômica. Como assim a desigualdade econômica? Essa desigualdade econômica, ela aponta para uma desigualdade de riquezas. Quando eu falo riquezas, eu falo econômico. Quando eu falo econômico, eu falo de riquezas. Algumas pessoas têm mais e outras têm menos riqueza. Umas têm poder econômico maior, outras têm um poder econômico menor. E quem foi que apresenta essa importância da desigualdade social e econômica? O Karl Marx. Então, aqui nós temos um ponto de vista de Karl Marx. E olha só que fantástico que vai acontecer assim. Como um ponto de vista de Marx, para ele, essa riqueza e esse poder econômico, ele atende a um ponto. Exatamente o quê? A questão da propriedade. Que propriedade? A propriedade particular. Para o Locke, para o Rousseau e para Marx, o que causa uma desigualdade social por padrões econômicos é a propriedade. Só que aqui, conforme Marx, nós só temos dois pontos. O quê? O dominante, que é o proprietário, e o dominado, que não é o proprietário. Aí nós temos duas concepções: o proprietário dos meios de produção e o dominado dos meios de produção. Dominante é o proprietário, o dominado não é o proprietário. E aí, um sério problema sério, que gera exatamente conflito. Essa relação aqui, para Marx, de desigualdade social e econômica, ela tem um significado conflitante. Prometo que vocês não vão esquecer isso. Como assim conflitante? O dominante com seus interesses econômicos, o dominado com seus interesses econômicos dentro dessa relação. Epa, interesses diante da riqueza pelo dominado, interesses diante da riqueza pelo dominante. Maravilha? Esse modo de pensar veio lá do Locke, passou para o Rousseau e foi parar em Karl Marx. Locke, Rousseau e Marx. Tranquilos? Saindo dessa relação, nós vamos ter uma outra. A questão de social mesmo. A questão de social. B, a desigualdade social. Essa desigualdade social, ela aponta o quê? Todas as demais desigualdades, mas ela é marcante exatamente por quê?
Porque vem aqui a questão de gênero. Como assim a questão de gênero? A questão do masculino e a questão do feminino. Sociologicamente, existe essa relação. O masculino desigual ao feminino e o feminino desigual ao masculino. Vale a primeira pergunta ou é cedo ainda? Pode ser? Quem mais tem poder na sociedade? O masculino ou o feminino? O masculino. A sociedade ocidental, que é o caso nosso aqui, ela possui um poder masculino. E tudo que o feminino conquista são concessões do masculino. Todos os direitos, deveres e obrigação que o feminino reivindica, vem do quê? Do masculino. Por quê? Porque nós temos um padrão social machista. Um padrão social de implicância. Um padrão social de dominação por parte do masculino. Segundo, essa questão social aqui, ela só torna interessante porque ela entra em classes. A questão das classes, para Marx, o dominante versus o dominado. E para o nosso grande estimado Weber, são as classes alta, média e baixa. Atenção todo mundo nessa sala, atenção todo mundo. Quem estabeleceu classe alta, média e baixa foi o Weber, Max Weber. Para ele, quanto mais classes sociais, mais desigualdade. Epa, mas espera aí, qual é o sistema econômico que vive de desigualdades sociais? O sistema capitalista. Então, espera um pouco, para Weber tem que ter essa desigualdade, então tem que ter um sistema capitalista. A sociedade ela é machista, a sociedade é racista e a sociedade é intolerante. São padrões que nós temos aqui. Gênero, classe, voltando mais um pouquinho aqui, e nós vamos ter por idade também, gente. Por idade. Ei, as pessoas socialmente sendo classificadas pelas idades. Dependendo da idade, você tem um padrão de comportamento, dependendo da idade, você tem um outro padrão de comportamento. Além de econômico, nós temos aí a questão de social. E quando eu falo em ponto de vista de riquezas, há uma variação. E o social também tem outra variação. C. A questão de desigualdade política. Essa desigualdade política, como que ela acontece? Por participação em partidos políticos e seus comitês. Mas como assim? Uns podem ter participação política, outros não podem ter participação política. É uma questão de desigualdade social a partir do político ou social, a partir dessa relação. Mas por quê? Porque aqui, gente, nós temos a participação. Essa ideia nasce lá na Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, mulheres, escravos e estrangeiros em Atenas, onde nasce essa discussão, não tinha participação. Mas por quê? Porque as mulheres, escravos e estrangeiros não tinham nomes. Além de não ter nome, não eram respeitados nem tidos como pessoas de confiança dos deuses, não terão participação. Aí nasce uma cidadania em que o Clístenes vai apresentar uma nova forma. Chama todo mundo, mas para ter participação deverão ser homens maiores de 18, 21, 25 anos. A questão de se ter participação. E nessas participações aqui, deixa eu pegar um giz alaranjado. Quando eu falo em participação, eu falo na elaboração, aprovação e aplicação de leis. Ui, que fantástico!
Elaboração, aprovação e aplicação de leis é um processo de participação. Por quê? Porque esses partidos políticos vão levar a ideologias, ao modo de pensar, para se elaborar, aprovar e aplicar leis. Uns terão essa participação, outros não terão. Então, peraí, uns podem elaborar, aprovar e aplicar leis, outros não vão poder. Por quê? É uma questão de desigualdade. E onde essa marca é registrada? No sistema capitalista. Agora saiam desse político e venham para cá. Vou pegar tudo aqui. Olha que interessante vai acontecer aqui, ó. A questão de letra D, cultural. Por cultura, nós temos hábitos, costumes, tradições. Então, nós temos a segregação social a partir dos hábitos. Algumas pessoas não podem ter hábitos de outras pessoas. É feita essa agregação, essa separação. Algumas pessoas não podem ter costumes de outras pessoas. Algumas não podem ter tradições, crenças, artes que os outros têm. E essa questão de cultura, ela é interessante exatamente por quê? Porque quando eu falo em cultural, eu vou caminhar até para a questão de consciência, para a questão de conhecimento. Vou jogá-los a um passo à frente da concorrência. Quanto mais consciência o indivíduo tem, mais conhecimento ele tem, mais cultura ele tem. Jesus amado, a partir do conhecimento, da consciência, da cultura, uma segregação social. Como é que o pessoal de uma outra escola vai concorrer com você se você tem uma consciência privilegiada, um conhecimento privilegiado, uma cultura privilegiada? Não tem como. Legal? E o sistema capitalista, ele faz exatamente isso. Ele prega um padrão cultural. E essa cultura aqui, ó, ela tem uma variação. Nós temos dois tipos de cultura. A cultura erudita. A cultura erudita. Essa cultura aqui é uma cultura da elite, gente. A elite. E essa cultura erudita da elite é uma cultura formal. E onde a elite vai buscar uma cultura formal? Numa escola. Beleza? E nós temos a cultura popular, onde os populares vão buscar, a cultura popular é a cultura do povo. Onde o povo vai buscar a cultura? Lá no mundo informal, lá no seu cotidiano. Vocês estão proibidos de esquecer isso daí. Proibidos, proibidos. Posso fazer uma separação? Aqui, ó, há uma separação, uma segregação. O erudito, o cara da elite, tem um conhecimento formal. Ele tem uma consciência elevada. Ele é superior. E o popular, tadinho, gente do povo, tem uma cultura informal do seu cotidiano. E aí, há um pormenor. Sempre o erudito acha que ele é superior. E o popular, inferior. A cultura fina, ele é uma pessoa tão fina, ele é gente da elite. Ele é popular, é gente do povo. Ele é grosso, ele é tão grosso, ele é tão fino. Ela tem uma cultura leve, uma cultura pesada. Essa relação.
E essa cultura aqui, ó, ela passa lá do que se diz original. E essa cultura aqui é uma cultura folclórica. Como assim folclórica? É cópia da cultura original, da cultura perfeita. Olha, que coisa mais fantástica! Há uma desigualdade social cultural.